Estamos de volta aqui no programa Trocando Ideias, hoje falando sobre os conflitos na adolescência, como lidar e também vários assuntos pertinentes aos adolescentes, aos jovens, à educação dos nossos filhos. Nós ficamos aqui no intervalo trocando algumas ideias da pergunta que foi feita por uma mãe no bloco anterior, no final do segundo bloco, a respeito do filho trabalhar ou não, né? Que estava uma disputa entre o pai e a mãe ali, o filho de 15 anos. Ela acha que deve trabalhar, o pai não. E para a gente ajudar, nós chegamos aqui, olha, o Elison começou a trabalhar com 15 anos. 15. Eu também comecei com 15. Tiago? 14 anos. Padre? 6 anos. O padre já está aposentado faz tempo. É mesmo, padre. Tem que ir atrás dos seus direitos trabalhistas. Então, assim, para nós todos foi, acredito que uma graça poder começar a trabalhar cedo, a gente vai amadurecendo e adquirindo responsabilidades. Mas hoje tem toda a questão trabalhista também, né? O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que não permite. E o Elison lembrou também dos projetos Menor Aprendiz, né? Sim. Como é que você vê isso, o padre também, que começou ainda mais novo que nós ainda, né? Essa situação, deve trabalhar ou não deve? Você começou com 14, Com e aí? 14. Vou partir do meu exal, meu testemunho, meu exemplo. Gente, eu posso dizer que eu só colhi benefício Tá disso. certo que hoje você está com 18, né? Não, 14 faz o quê? 3 anos que eu comecei a 16, equívoco. 17 para 18 anos. Eu comecei com 14 anos a trabalhar meio período também, estudava pela manhã, trabalhava à tarde de office boy num posto de gasolina. E claro que o que me ajudou isso muito concretamente é isso que o Elison trouxe antes, dessa interação social, né, que vai acabando acontecendo por você estar ali, e a responsabilidade também que é confiada, porque no trabalho, por menor que seja, né, uma parcela de responsabilidade ele é confiada naquilo que você faz, né, do seu chefe, do seu patrão, enfim. Eu cresci muito, eu amadureci muito. Por quê? Eu sempre fui aquele adolescente daquela categoria mais introspectivo, né? Por incrível que pareça, mas eu sempre fui mais introspectivo, Tímido, gente. tímido. Hoje, né, eu estou mais desenvolto, mas eu sempre fui assim. E eu indo para o campo de trabalho, sem nada forçado, sem nada que rompesse ou impedisse de que eu vivesse coisas próprias de adolescente. Acho que aí é um termômetro muito importante. Até que ponto esse trabalho está sendo, de fato, está ocupando um espaço do meu tempo, não me privando das outras coisas próprias, né? De eu estar com os meus amigos, de eu sair, de eu estudar, enfim. Uma vez que o trabalho tem um tempo propício que não me atrapalhe, ele só tem a te ajudar e a crescer. Então, assim, me ajudou muito na minha segurança como pessoa. Eu era muito seguro. E quando eu comecei a trabalhar, eu percebi que eu comecei a ter que tomar atitudes das quais antes eu não tinha coragem, né? Até mesmo com a minha mãe, eu acabava indo para minha mãe, vê isso aqui para mim, coisas que eu poderia fazer, o pai, vê isso aqui para mim. E estando no trabalho, não tinha como eu recorrer a eles. O que eu fazia? Eu tinha que, usando o bom termo, eu tinha que peitar, tinha que ir à frente, tinha que enfrentar. Isso me ajudou a crescer demais, como disse, né? Não no excesso, não numa escravidão, de nenhuma forma, né? Não é trabalho escravo. Mas eu acho que tem muito a contribuir. Eu só colhi coisas positivas, de maneira alguma afetou negativamente a minha adolescência, mas pelo contrário, me ajudou a vivê-la bem. Com equilíbrio. Com equilíbrio. Que bacana. Eu não sei qual é a classe social dessa mãe, desse adolescente. Às vezes o pai não quer que a criança trabalhe porque já dá tudo para o filho, só quer que ele estuda. Mas independente de qual seja a classe social, eu queria, a partir de um ponto que o Elcio trouxe aqui para nós, eu acho que o trabalho, e aí pode ser vários tipos de trabalho, tem que ser importante para despertar a responsabilidade do adolescente. Papai e mamãe, não crie seu filho como filhinho ou filhinha de papai. Criança ou adolescente tem que saber dar valor às coisas. Mesmo que não seja um trabalho remunerado, que ele exerça pelo menos a responsabilidade dentro de casa. É triste um adolescente que não sabe nem dobrar a coberta dele. É triste um adolescente que não sabe lavar uma louça. É triste um adolescente que é criado como um preguiçoso, com tudo pronto. Desculpa, eu tenho que respeitar a educação de cada um, mas às vezes você vê um adolescente de 15 anos que tem um empregado para colocar a comida na boca dele. Ele não é capaz de pegar pegar o prato e colocar lá, pelo menos na pia, para ser lavado, já que ele não pode lavar, ou seja lá o que for. Então, o que para mim é importante aqui é a questão da responsabilidade, da pessoa saber dar valor às coisas. É muito importante que o adolescente comece a ter realmente noção, ou realmente ter consciência, mais do que noção, consciência do quanto custa as coisas. Não é? Porque se ele cresce com aquela ideia de que o pai dá tudo, que pode dar tudo,
Que homem vai ser esse? Como é que amanhã ele vai abraçar o mundo, as coisas, vai levar para frente, seja a carpintaria que o pai tenha ou seja o nada que a família deu, mas é bom saber que tudo ele conquistou com o seu próprio esforço. Então, eu não gosto de ver as pessoas que recebam tudo de mão beijada. Não, eu gosto de ver adolescente tendo consciência e responsabilidade e dando valor às coisas. O trabalho não pode prejudicar o estudo. Isso é fundamental. Tá? Eu trabalhei, mas eu nunca tirei uma nota baixa na vida. Eu sabia que, para mim, a prioridade era estudar. Precisava estudar, estudo. Então, nessa fase, talvez o pai possa estar preocupado com essa questão do estudo. Não, é possível conciliar, tanta gente fez isso, sobre conciliar trabalho e estudo, mas desde que seja medido isso. Agora, ensine o pai, ensine mãe, se o filho dá valor ao que tem. Eu acho uma coisa importante também, Carla, é salientar que assim, o adolescente ele tem uma vitalidade própria, uma energia própria. E que se ela não for bem aproveitada e bem canalizada, ele vai usar essa energia de outras formas. Então, o trabalho, além de dignificar o homem, dignifica o adolescente também. Né? Então, essa vitalidade, ela precisa ser aproveitada. Achei interessante nessa partilha, nessa mensagem que foi recebida. Percebe-se que o adolescente ele está envolto, claro, a gente volta com a palavra equilíbrio, nada em excesso também, aquele adolescente que das 6 da manhã à meia-noite tem atividade para fazer curso disso, curso daquilo, não é isso. Mas é importante dizer que essa vitalidade dele precisa ser bem aproveitada. E no trabalho ele vai se sentir útil. Né? Meu Deus, eu estou fazendo algo, estou rendendo, eu preciso me sentir útil. A gente adulto tem, os adolescentes também tem. Exato. Então ele não pode sentir um à toa no mundo, um à toa na vida, não. Eu tenho essa responsabilidade que me ajuda e essa vitalidade. Sem contar que o adolescente, quando ele gosta do trabalho que faz, ele desenvolve muito bem. Né? Porque é criativo, é aquele auge, né? Dessa energia, dessa garra, desse gás. Então, se ele é incentivado, se ele é apoiado... desafios, né? Porque ele gosta do desafio. Justamente. Do desafio, então ele gosta de se superar, né? E sem dizer que hoje as maiores empresas aí que estão surgindo são jovens que estão fundando, né? Sim. Porque começaram lá na adolescência, na garagem, a inventar coisas, a trabalhar, a assumir responsabilidades. Exatamente. Eu tenho uma outra pergunta aqui de outra mãe, Elison. Ela diz assim, boa noite, eu tenho 2 filhos, um de 20, outro de 13 anos. E justamente esse de 13 se revelou bissexual. Descobri que ele estava tendo encontros com um homem de 19 anos. Foi um choque para todos nós. Houve rejeição do pai e do irmão mais velho. Levei ao psicólogo, mas ele não quis continuar a terapia. O que fazer? Então, primeiro a gente tem que entender que há um processo, né, de amadurecimento sexual, e aí serve também tanto para a gente falar de bissexualismo, homossexualismo, mas também para falar do heterossexualismo de uma forma geral, a sexualidade do adolescente. Não é porque o adolescente com 13, 14 anos está biologicamente mais ou menos preparado para a vida sexual, que ele já tenha maturidade para ter experiências sexuais. Então, isso o adulto precisa entender que toda essa explosão hormonal que acontece no adolescente e que direciona o adolescente para um desejo sexual, obviamente, natural. Agora, isso não representa que, então, é para deixar e permitir que o adolescente tenha relações sexuais indiscriminadamente, ou decidir se vai viver uma vida bissexual, homossexual, heterossexual, entendeu? Então, nós precisamos ter esse cuidado, também pensando naquela questão do abuso sexual, de muitos adultos que olham para o adolescente e acham que o adolescente, a menina está se insinuando, ela está se mostrando, ela está me seduzindo e por isso eu vou ter uma relação, eu vou me envolver com essa menina. Não, o adulto precisa ter essa maturidade de perceber que, não, ela está se mostrando porque é um movimento da adolescência, mas eu não tenho que corresponder a isso. Então, é muito preocupante, por exemplo, quando fala que uma adolescente de 13 anos está se relacionando com um adolescente de 19 anos. Então, aí você tem 6 anos de diferença, que é praticamente 50% a mais do que o adolescente tem. Então, isso é preocupante. Precisa chegar a conversar, questionar e também ajudar nesse sentido. Olha, você acha que você é bissexual? Por quê? Vamos conversar sobre isso, mas
esses relacionamentos não estão na hora, não. Né? E isso os pais podem dizer, olha, não é por aí. Né? Então, não tem que estar se relacionando, principalmente com pessoas mais velhas, tão mais velhas assim. Então, para quê? Para que o adolescente tenha, assim, um processo de amadurecimento, ele precisa se descobrir e, muitas vezes, ele precisa da ajuda dos pais e, às vezes, até de um psicólogo para tentar se entender, se compreender melhor e perceber se realmente para onde vai essa sexualidade e o que está acontecendo com ele. O melhor hoje, então, é estar junto. Amar, estar ali, tentar compreender, né, e tentar ajudar a resolver, né, essas questões da sexualidade dele. E sem muito... muitas vezes os pais têm dificuldade de falar sobre isso. Deixa eu falar, sem desespero. Exatamente. Né? Não, é o fim do mundo, mas também sem acomodação. Então, está ali também atento. Então, está nesse equilíbrio aí, que é difícil até para os pais. Tá vendo como não é só uma questão do adolescente, o pai também tem esse equilíbrio de... É muito importante para os pais terem a consciência de que o adolescente, por natureza, ele se rebela contra o pai. O pai e a mãe são figuras com as quais ele precisa discutir. Então, a gente se desenvolve numa dialética. Eu olho para o outro para ver quem eu sou. E os pais são figuras fundamentais. Então, se a mãe e o pai chegam dizendo que não, 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 pode até ser que ele, mesmo sem querer, ele faça o contrário. Entendeu? Então, a sabedoria dos pais está nisso, em saber que, muitas vezes, o filho vai fazer o contrário do que eu quero. Então, sabendo disso, como que eu vou acolher, receber toda essa confusão que ele está vivendo de forma tranquila e devolver para ele em forma de questionamento, para que ele possa encontrar soluções. Ela disse que levou o menino ao psicólogo e o menino não quis continuar a terapia. Não seria bom, pelo menos, então, ela fazer uma terapia para saber como lidar com isso? Ótimo, boa. Já que o filho não vai, a mãe vai para aprender a lidar e como passar por essa fase também é uma ajuda, né? Claro, é um desafio para os pais. Senhor. Olha, eu quero falar assim, muito sinceramente com nossos pais, cristãos, católicos, e se não forem também, estou falando para vocês também. A gente tem que parar com uma mentalidade assim, porque senão todo mundo começa a encarar dessa forma e é complicado, a própria psicologia não vai nem ajudar. Quando começa a aflorar a sexualidade do adolescente, da criança, mas do adolescente, vamos dizer, não é? Às vezes você vai ver algum comportamento na sexualidade que talvez te assuste. Né? Talvez você não saiba lidar com aquilo lá. Não queira demonizar a coisa. Não queira levar pelo aspecto que meu filho está endemoniado, não queira levar pelo meu aspecto já que meu filho está desviado, ou assim por diante. Porque o pânico que você cria em torno da situação, eu digo a você que não vai ajudar de forma nenhuma. Primeiro, eu acho que essa questão de sexualidade ela tem que ser tratada com muito respeito. Os valores têm que ser ensinados, os valores têm que estar dentro de nós. Eu sei quais são as minhas concepções, os valores que eu tenho em relação à sexualidade, os valores que são a castidade e assim por diante. Mas não são valores que simplesmente eu imponho. Eu tenho que, na verdade, formar, educar. Muitas vezes os nossos pais não têm também tamanha maturidade para isso. Peça ajuda. Responsabilidade da igreja, ajudar. Não é a igreja que forma, a igreja deve ajudar. Está aí a psicologia, não é? E tantas outras ciências que podem ajudar nisto, não é? Nessa formação madura, nessa formação responsável, desse desabrochar da sexualidade. Agora, quando perceber algo que, de repente, não vai te agradar, a letra tratou da questão da bissexualidade, da questão da heterossexualidade, da homossexualidade, ou assim por diante, não vamos levar aqui pelo lado negativo ou positivo. É importante que tenha maturidade o pai e a mãe para saber lidar com essa situação. Porque o desespero que você cria com a coisa, o pânico que você cria com a coisa, ou o demônio que você coloca com a coisa, de repente o filho está vivendo a fase de curiosidade. Ele vai desabrochar para um lado errado só pela maneira tão negativa que você lidou com a coisa. Não é? Então, não faça disso um monstro, por favor. Peça ajuda, não é? Procure ajuda, psicólogos, padres, quem puder te ajudar. Mas, por favor, trate a sexualidade com a maturidade que ela precisa ser tratada. Tiago, vamos falar um pouquinho do canal, dos livros. Está aqui uma super exposição. Uma super exposição, boa, né? Até o Ellison ficou olhando assim, nossa, que interessante, né? Ficou olhando os livros aí. O que são esses os livros e hoje, de onde surgiu também essa necessidade do canal, né? Que você tem e das perspectivas aí, quais são o futuro?
Legal. Eu pego um gancho daquilo que o padre trouxe antes. É preciso que nós tenhamos uma linguagem própria para conseguir alcançar o adolescente, né? Naquilo que é a evangelização, passando os nossos princípios, os valores, né? A própria moral. Então, a gente precisa se usar de meios criativos e, ao mesmo tempo, atrativos. E nos produtos que a gente pensa para os adolescentes, a gente sempre acaba levando isso como carro-chefe, né? De que maneira esse produto pode atrair o adolescente, dentro de uma realidade, de um contexto, de uma linguagem, de um dinamismo próprio que ele vive. Então, nos próprios encontros que a gente ministra por aí com os adolescentes, existe uma dinâmica própria, que é diferente do jovem e é diferente da criança, né? Ela é uma dinâmica própria para que possa chegar na linguagem deles até esse público. E aqui a gente tem 2 livros. Esse primeiro aqui chama-se Rasgando o Verbo. Tive a alegria de escrever ele com a Deia, tanto que eu vou mostrar aqui, ele está de ponta cabeça não por erro da gráfica, mas propositalmente, porque ele é um livro para os meninos e para as meninas. Então, de um lado, eu abordei assuntos mais referentes à pessoa do menino, né, do rapaz, do adolescente, e do outro lado, a Deia escreveu pensando nas meninas. Alguns assuntos coincidem, outros são bem diferentes. Então, ele tem uma linguagem bem direta, falando sobre assuntos de relacionamento, de afetividade, de sexualidade, usando exemplos, para estar ajudando a esclarecer um pouco, né, nesse tempo de escolhas, até mesmo ilustrações, para ser bem atrativo. Já que muitas vezes o adolescente tem vergonha de tratar sobre esses assuntos, né, aqui está um material de apoio para o adolescente, mas também para o pai. O ficar, ó. Isso, a Tem puberdade. beijar é bom? A gente vai abordando vários assuntos bem interessantes para instigar mesmo do adolescente. E esse outro livro aqui, eu escrevi mais recentemente, chamado Em Busca do Reino Não, Viagem pelo Invisível. Ele é uma ficção, portanto católica, mas que tem um conteúdo muito direto, né, de evangelização. Então, ele aborda um conteúdo querigmático, mas inserido em uma história de ficção, onde um adolescente ele vai para as férias monótonas na casa dos avós e, de repente, ali ele é surpreendido e ele entra em uma outra dimensão. E nessa dimensão ele encontra outras cidades e por aí a viagem continua. Então, por isso que é uma viagem pelo invisível. Por quê? O sobrenatural sempre chama muita atenção das pessoas, né? Aquilo que está no oculto, no invisível. E ele é real. Então, aqui no livro eu abordo um pouquinho disso, também fica como dica para o adolescente ou também para catequistas, professores que queiram usar um material de primeiro anúncio. Pais também? Pais, opa, Os principalmente. 2 livros para os Os pais, 2, ótimo. não tem contraindicações. E o canal? E rapidamente em relação ao canal, graças a Deus a gente está com esse novo projeto, um canal no YouTube, que eu lancei há 1 mês e pouco, e tem tido um retorno muito legal. O canal é Thiago Marcon CN, é o meu nome mesmo, e onde semanalmente eu lanço vídeos abordando assuntos que são, de certa forma, atrativos para os adolescentes e para os jovens. Então, ali eu abordo questão de vocação, de sexualidade, de afetividade, expondo as minhas experiências que eu tive. Então, semanalmente é lançado um vídeo com bastante dinâmica, um vídeo bem atrativo, né, para poder estar alcançando também os adolescentes. Então, você é convidado a conhecer, a se inscrever. Thiago Marcon CN, o canal no YouTube, Thiago sem H. E com novidades, tá, gente? Porque o canal aí vai dar um ganho, né? A gente tem Vamos ver. novidades aí para o futuro com o Thiago e toda essa novidade, né? Que a gente tem que ir onde o povo está, né? Onde o jovem está, onde o adolescente está e ele está na internet. Infelizmente, o programa está terminando. Ficaram algumas perguntas aqui. Achei até uma bem interessante, a Alessandra de Brasília dizendo que por que pré-adolescente? Tem pré-bebê, pré-criança, pré-adulto, né? Pré-idoso? Vai ficar para o Ellison responder depois, talvez, por e-mail para você ou para uma próxima pergunta. Mas achei bem interessante essa sua ideia, né? De que como foi criada essa nomenclatura. Mas nós estaremos aqui sempre nessa disposição de ajudar, de formar, né, e colaborar não só naquilo que é a formação cristã, mas humana e psicológica de todos aqueles que fazem parte aqui da nossa grande família Canção Nova, como a gente diz. Eu quero agradecer a presença do Ellison mais uma vez, a disponibilidade dele de estar aqui conosco. Muito obrigado. Estou lá no Facebook, no Ellison Psicólogo, se alguém quiser mandar alguma pergunta. Apareceu ali várias vezes, vocês viram aí nos créditos, então pode acessar lá que o Ellison está lá de plantão. Bom saber. Thiago, obrigada pela sua Obrigado, participação, por todo esse trabalho, esse empenho seu com os adolescentes, com os jovens, com as crianças, porque atinge a todos. Padre, meu querido, gente linda. Um prazer imenso, Carla. E
Quero agradecer por essa banca maravilhosa aí. Eu que Então, agradeço. parabéns. Ótimo, estamos juntos. Nos vemos amanhã na Alegria. missa das 7, né, 7 da padre? manhã. Amanhã, 7 da manhã, na TV Canção Nova, estaremos aí na missa. Uma boa noite para vocês, um bom descanso e lembre-se sempre, o nosso adolescente, ele é o futuro da nossa humanidade. Então, vamos cuidar deles, não tratá-los como problemas, nem como peso e muito menos como aborrecentes. Tem jeito, viu? Vamos amá-los que a gente vai ter uma colheita boa no futuro. Até o próximo programa, se Deus quiser.